O programa de hoje, para melhorar saúde e bem-estar, está hoje aqui em Botucatu pelo canal 47.1 e a nossa convidada é a diretora do GVS 16 de Botucatu, a Lilian. E ela vai começar nos contando o que é a vigilância sanitária. Lilian, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E fala pra gente um pouquinho a função da vigilância sanitária. Então, Beth, muitas vezes as pessoas desconhecem que a vigilância sanitária está presente na vida delas diariamente, né? Aqui olhando para você, eu já vejo várias coisas da vigilância sanitária que a gente regula, que a gente monitora, que a gente trabalha para que seja bem, né, chegue para as pessoas, na casa das pessoas com qualidade. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não uso o SUS, eu não uso o serviço público, mas a vigilância sanitária, ela está 100% na casa das pessoas. E todo mundo usa o SUS, né, Lilian? Você vai tomar uma vacina na unidade básica, você vai até um pronto-socorro. Na verdade, não existe essa vacina hoje, principalmente as principais vacinas, elas estão na rede básica. Isso, e a vigilância sanitária está na água que você consome na sua residência, está no alimento que você consome, no medicamento, nos produtos de higiene e limpeza, nos cosméticos, por isso eu olhei para você, né? Tudo isso na beleza. Então, a vigilância sanitária, ela tem um campo de atuação muito abrangente. Ela cuida dos serviços de saúde, então os hospitais, os laboratórios, a rede do sangue, tudo isso, eu falo que o nosso campo de atuação, ele é gigante, né? A gente está presente além em tudo. Além da parte alimentar, né? Isso. É muito importante. No rótulo do alimento, na produção desse alimento. Então, não tem ninguém que não tenha contato com a vigilância sanitária, possa dizer assim, a vigilância sanitária não está presente na minha vida. Está presente, né? E é uma área tão importante dentro do Sistema Único de Saúde. Veja quantas normativas que nós regulamos, né? Nós construímos normas, trabalhamos ativamente na pandemia, cuidamos de tantas áreas que fazem parte, né, do bem-estar das pessoas. Então, esse olhar de vigilância sanitária como um olhar punitivo, né, como uma polícia sanitária, não é verdade. A vigilância sanitária, ela tem, assim, um papel primordial na prevenção, na promoção à saúde, a gente está presente. Eu falo assim que muitas vezes, né, a vigilância, ela tá inserida no SUS e ela é enxerida também, porque ela chega lá de mansinho e tá lá na maternidade, vendo a qualidade da maternidade, tá lá no restaurante, vendo a qualidade do alimento. Mas isso as pessoas têm que entender que é super importante, porque quando a gente, consumidor, vai ao restaurante, você não vai até a cozinha, você não vai ver boas práticas, você não vai ver isso. Então, a gente quando chega num restaurante, por exemplo, ou num hospital, a gente pensa que aquilo ali tá com qualidade. Você está usando um serviço com qualidade, né? Então, essa questão da vigilância sanitária, fiscalizar, orientar, eu acho que é importante para a qualidade do que nós consumimos, né? Seja na área alimentar, seja no uso de uma clínica de estética, hospitais, laboratório, radiologia, enfim, tanta coisa, né? E tanta novidade, porque assim, eu falo que as pessoas são muito criativas. E a vigilância sanitária, ela tem uma dimensão tecnológica muito importante, porque tudo está avançando, não é? Hoje a gente tem aí as IAs que elas estão revolucionando a questão médica em hospitais. Então a vigilância sanitária, ela tem que estar à frente, ela tem que entender dessas tecnologias para ela poder atuar. Exato. E ao mesmo tempo ela tem lá o carrinho de pipoca, que ela também tem que ver, o carrinho de cachorro-quente, que ela também tem que ver. Mas nesse ponto eu acho que a vigilância tem muito bom senso. Eu acho que a gente tem que ter um jogo de cintura para algumas coisas. Sim. Né? Não que você vá deixar passar
porque você encontrou um medicamento vencido, por exemplo, numa clínica que é de um conhecido seu. Não. Ali você está trabalhando. Sim. Uma coisa é uma coisa, né? Agora, você vai fiscalizar um carrinho de pipoca, você vai orientar, você vai ver o que ele precisa para melhorar, né? Então, assim, tem as questões mais graves, né? E as questões que são menos graves, digamos assim. A vigilância, ela tem que trabalhar gerenciando o risco. Então, ela tem que saber avaliar o risco daquela atividade, o risco daquela não conformidade, para ela tomar uma decisão que seja razoável, proporcional e que minimize ou elimine aquele risco. Perfeito. E eu falo o seguinte, que a gente tem que sempre ter o olhar do risco-benefício, sabe? Muitas vezes a gente vai numa cidade pequenininha, onde aquele serviço hospitalar é o único na cidade. E ele tem lá uma não conformidade. Não é justo você interditar aquele serviço. Com certeza. Então aí vai o consenso. Isso é o risco-benefício. Nós temos que ter esse olhar do risco-benefício. Então, assim, aquele serviço traz um benefício para a população daquele local. Então, a gente tem que avaliar para saber dosar a medida administrativa. Exato. Então, o perfil de um profissional que vai trabalhar na vigilância sanitária ele tem que ter esse perfil de saber avaliar, de entender o contexto, saber dialogar com os pares, entender que ele está dentro de uma rede de saúde. Muitas vezes a gente chega para atender uma denúncia do Ministério Público, por exemplo, numa ILPI, e as condições estão tão ruins que você tem que interditar. Mas é diferente a ação ali de uma ação numa fábrica, por exemplo, que só tem produto. Para você concretizar essa interdição, você tem que articular com outros pares. Você tem que acionar a família. Isso, a família, acionar assistência social, Exato. envolver a saúde envolvido do município para fazer uma avaliação, para acolher esses idosos. Então, é diferente de uma fábrica que está clandestina, vamos dizer assim, que você chega lá, tem produto, fechou. Então, isso é uma habilidade que a gente não consegue de uma hora para outra. A gente demora para chegar nessa habilidade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a dificuldade de vocês aqui, que atende a região, de trabalhar com as vigilâncias municipais por conta de mudança de gestão. Muitas vezes muda a gestão e muda várias pessoas, Com né? certeza. Quando não são concursados. Quando são concursados, acho que o problema é um pouco menor, né? Porque às vezes você muda o dirigente também, o dirigente não conhece o serviço. Com certeza. O dirigente está lá porque é amigo de alguém dentro do município, ele está lá de figurativo, né? Mas como é que vocês estão trabalhando isso atualmente? Porque acabou de mudar, agora. Como é que vocês estão trabalhando isso? Acabou de mudar a gestão. Na nossa região aqui, praticamente 70% dos prefeitos são novos. Então, é uma troca de secretário de saúde, uma troca de dirigente da vigilância, e a gente vem acompanhando isso, né? A cada 4 anos acontece, 4, 8 anos acontece isso, e a gente tem que ter uma estratégia. Isso é muito desgastante, porque às vezes a gente tem que começar do zero, capacitando novamente, fazendo visitas técnicas para orientar, e assim, a vigilância sanitária, o que eu sinto nesses 30 anos, né, que eu tenho de vigilância? Ela é uma área muito secundarizada, ela é uma área que ela é um pouco estigmatizada pela população e até pelos gestores, porque assim, ó, o que é prioridade, assim? Assistência. Então tem médico, tem exame, consegue vaga na UTI, mas as vigilâncias, aí eu falo a vigilância como um todo, a vigilância em saúde, ela fica lá naquele cantinho escondidinho, não é? E aí muitas vezes a prioridade entre contratar um profissional de nível universitário para a vigilância sanitária, eu vou contratar para assistência. E aí a gente tem que fazer todo esse convencimento novamente, mostrar para eles a importância,
falar que um profissional de vigilância demora pelo menos uns 2 anos para começar a entender o processo. Gente que já trabalhou muitos anos. Muita assim, normativa, muito. Tudo Então, muda todo rapidamente. funcionário da vigilância, desde o agente até o diretor, ele tem que estar sempre se atualizando, estudando. Né? Não dá para você falar assim, ai, não, eu já conheço. Não, você pode até conhecer de uma forma mais abrangente, mas muda muito, né? Demais. Muitas legislações chegando. Demais. Os profissionais agora com uma outra abrangência. Vários profissionais hoje em dia que não faziam determinados procedimentos, hoje estão fazendo procedimentos que não cabiam a eles até alguns anos atrás, né? Os próprios conselhos estão liberando para fazer vários procedimentos. Isso, a área da estética é uma delas, exatamente. Né? Então, que a gente carece de normativa até para a gente poder agir, né? E aí, como você falou, que isso é uma dificuldade para a gente, no sentido de trocar e manter essas equipes. E ainda mais em municípios de pequeno porte, que é a grande maioria nossa aqui. São municípios pequenos, de até 5, 10 mil habitantes. Temos Avaré e Botucatu, que são os maiores e não são tão grandes. São municípios de médio porte, podemos dizer assim. E manter uma equipe para dar conta de todas as áreas da vigilância é muito difícil. Então, acaba assim que a gente, esse processo de descentralização, de transferência das ações para o município, no meu ponto de vista, ele ainda precisa de muita melhora. A Anvisa está pensando em rever as questões de alta complexidade. Na área de medicamentos, ela já fez essa revisão e hoje a inspeção é tripartite, participa Anvisa, Estado e município, porque são inspeções complexas, tem envolvido a União Europeia, exportação, produtos para a saúde, fabricação de aparelhos complexos, equipamentos complexos de uso hospitalar. Também já está tripartite, com equipes equipes que têm procedimentos, que estão dentro da gestão da qualidade, equipes que vão fazer essa inspeção com um olhar mais acurado. E, infelizmente, isso não acontece. Chega até os municípios? A Anvisa chega ou fica mais para vocês aqui de Botucatu, dar essa assistência para Avaré e para a região, porque são o quê? 30? Quantos municípios são? 30, mais ou menos? 17 então, na região de Avaré e 13 aqui na região de Botucatu. Quantos funcionários vocês estão aqui hoje? O Estado também está passando por uma questão de readequação com a descentralização, né, com essa transferência das ações para o município. Já transferiu por isso, né? Porque é um princípio constitucional. Na verdade, a transferência ela está dentro das diretrizes do SUS. Mas desde que o município tem estrutura. Mas ela é uma determinação da Constituição, porque o SUS é hierarquizado, descentralizado e regionalizado. Então, essa questão da descentralização, ela, assim, foi mais, entre aspas, mais simples na questão da assistência, né? Porque os municípios absorveram melhor. Já na questão das vigilâncias, os municípios ainda carecem de entender melhor o papel, de alocar equipes com mais capacidade para trabalhar, profissionais que tenham esse perfil de aprender, porque não é, por exemplo, não é porque você fez uma faculdade, que você terminou, vai lá para a vigilância, por exemplo, enfermeira. Me formei em enfermagem, vou lá para a vigilância. É totalmente diferente. É diferente. É outro olhar, outro tipo de trabalho. Exige capacidades, por exemplo. Às vezes, o profissional da vigilância, ele tem que entender de normas, ele tem que saber escrever um bom relatório. Se você lembra, por exemplo, há uns anos atrás, o Estado proporcionava
para o pessoal de nível superior, por exemplo, enfermeira, médicos e outros profissionais, treinamentos assim de uma semana em São Paulo. Eu lembro que eu fiz treinamento para fazer inspeção no serviço de hemodiálise, treinamento para fazer inspeção em hospital. A gente ficava uma semana com aula o dia todo em São Paulo para passar por esses treinamentos, inclusive da hemodiálise. Eu lembro que tinha treinamento prático, a gente ia visitar os serviços. Né? Hoje em dia, ficou tudo para os grupos, para os GVS absorverem isso. Não, também não, porque assim, a Anvisa hoje, usando a tecnologia, ela desenvolveu uma plataforma, AVA, que os treinamentos mais complexos são dentro dessa plataforma. Então lá dentro você vai... Online, mas é um curso totalmente com parceria com a universidade, então é um curso bem direcionado, com bom conteúdo. E aí se formam equipes, se mesclam equipes para poder os mais experientes tutoriar os menos experientes. E cabe a nós aqui, enquanto GVS, o nosso papel, coordenar esses municípios, também promovendo capacitações mais pontuais. Entendi. E presencial, online, né? Desenhar com eles o planejamento de trabalho. A gente precisa, porque a gente conhece o território, os principais problemas, o que a gente tem que intervir, tem os programas, né? Então a gente senta com eles e faz todo esse planejamento. Por exemplo, a gente está fechou o planejamento 2025. E dentro desse planejamento 2025, a gente colocou vigilância em saúde de população expostas a agrotóxicos, Vigiágua, que é um programa já de muitos anos antigo, que não pode ficar fora, que é o monitoramento da qualidade da água, né, das prestadoras, né? É isso, Proágua. A gente colocou as arboviroses, né, como uma prioridade devido à demanda que a gente está tendo. A gente colocou o Vigidesastres. De uns anos para cá, Beth, a gente começou a ter muitos desastres naturais, né? Tempestades, alagamentos, enchentes. Isso daí também tem o olhar da vigilância. E a gente colocou essa prioridade para esse ano também. Além das comunidades terapêuticas e LPIs. Então a gente senta, enquanto GVS, junto com esses municípios e traça uma prioridade do que a gente entende assim, isso aqui nós temos que ter um olhar mais acurado. Isso, o Programa Paulista de Análises de Alimentos, que a gente precisa analisar, o Programa da Água Tratada de Diálise, que olhe como aumentou, tem trabalho. Ô Lília, agora nós estamos chegando no final do nosso primeiro bloco e já nós voltamos com mais informações sobre a vigilância sanitária para melhorar.